Hoje é uma pregação muito especial para mim. Está falando sobre um assunto que intriga muito as pessoas. Nós estaremos falando sobre o tempo. Você que está em casa, você que está aqui, se você puder, anote. Vocês terão chaves poderosas de Deus para a sua vida. Tenho certeza que essa noite vai ser uma noite que Deus vai marcar a sua vida, Deus vai marcar a sua história. Anote aí no seu celular, bloco de notas, faça uma anotação, amém? Antigamente, os homens, eles iam para aquelas cavernas, para as pirâmides, eles iam para aqueles locais mais afastados da terra, porque existia um mito de que havia uma fórmula para a alquimia. E o que era a alquimia? Era uma maneira de transformar qualquer material comum em um material nobre, em um metal nobre. Por exemplo, o ouro. A gente assistiu na década de 90, 80, muitos desses filmes falando sobre esse poder que havia de alquimia. Da alquimia veio a química. E muitas pessoas pensavam que essa alquimia que transformava, imagine isso aqui, alguém tem uma fórmula e ao tocar nessa mesa, a mesa se transforma em uma mesa de ouro. Muitas pessoas pensavam que a alquimia era isso. Mas o que os antigos passaram, inclusive na Bíblia, é que a maior mudança, a maior transformação que o homem pode fazer, não é fora de si, mas é dentro de si. E como que se faz isso? Existe uma forma de nós vermos a transformação. Imagine que você veja uma barra de ferro. Imagine aqui uma barra de ferro. Eu pego uma marreta e eu começo a golpear essa barra de ferro. Eu dou o primeiro golpe, eu dou o segundo golpe. E qual que é o primeiro fenômeno que acontece quando eu bato a marreta em uma barra de ferro? O que você vê, você ouve um barulho. O primeiro fenômeno que acontece é você ouvir um barulho. Então vai fazer um barulho. Vai fazer um barulho. A Bíblia fala: qualquer que disser a este monte, ergue. Dizer é o que, gente? Voz, som. A primeira coisa que você faz ao bater na barra de ferro é fazer com que surja um fenômeno chamado som. Um barulho é feito. E quando você começa a bater aquilo com muita frequência, começa a sair faísca. E de repente, aquela barra vai começar a ter as suas moléculas, elas vão começar a se mover. Vai acontecer um momento que ela vai começar a aquecer. E se você continuar com muita intensidade, pelo tempo necessário, aquela barra de ferro vai encandecer. Ela vai se tornar iluminada. E então, quando ela encandecer, você pode movê-la. Você pode mexer aquela barra de ferro para onde você quiser, para frente, para trás, pode fazer uma curva, pode fazer o que você quiser. É assim que se faz no tratamento térmico. A mesma coisa acontece quando nós começamos a dizer a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não deve ser simplesmente meditada, ela deve ser pronunciada, dita. Quando você começa a fazer uma declaração a respeito daquilo que a palavra diz a seu respeito, no primeiro momento é simplesmente barulho. Seu corpo não sente, sua mente não sente. Ela fala, não vai mudar nada. É simplesmente mais uma palavra, é simplesmente mais um culto, é simplesmente mais uma pregação. Mas aí você começa a dizer de novo a marreta, e você começa a bater nessa matéria, e você começa a liberar a palavra de Deus. Porque não adianta você vir num culto de domingo à noite e pensar que a sua vida vai ser diferente. Não, você tem que ser o responsável por pregar para você mesmo, a ler a palavra de Deus e pregar e anunciar para você mesmo. Porque então o seu espírito começa a liberar luz. A Bíblia fala em Provérbios que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor que vasculha cada parte do seu ser. Então, quando nós nascemos de novo, o nosso espírito, o espírito que somos é transformado, mas a nossa mente não. O nosso corpo não. Os nossos hormônios também não. As nossas reações. Mas você está indo na igreja e nada mudou. Lógico que não mudou. A Bíblia fala, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, se você não transformar a sua mente, você não muda os seus sentimentos, você não muda os seus hábitos, você não muda do lado de fora.
Então quando você começa a declarar a palavra de Deus, eu declaro que eu sou filho de Deus, a sua mente vai falar assim: mentira, olha o que você fez até ontem. Aí você declara de novo: eu declaro que eu sou filho de Deus, a sua mente vai falar o quê? Mentira. Seu cérebro vai falar o quê? Mentira. As suas ações não condizem com aquilo que você está dizendo, e você vai e bate de novo, e o seu cérebro vai dizendo mentira, e a sua mente vai dizendo mentira, mas você continua, e de repente começa a sair faísca, você começa a sentir lágrimas saindo do seu olho, você começa a sentir a presença de Deus, porque você vai batendo de novo, e o seu corpo agora começa a ter algumas mudanças, ele começa a ficar aquecido, e você começa a sentir a presença de Deus, mas daqui a pouco começa a esfriar de novo, e você bate de novo, e daqui a pouco agora o seu corpo começa a sentir a presença de Deus, a sua mente começa a ser transformada, então você começa a ter sentimentos diferentes. Antes era medo, agora é fé. Antes era, você tinha medo, agora você começa a ter amor, e você começa a manifestar amor, e as coisas começam a mudar ao seu redor, e você começa a aquecer, e começa a bater, e vai batendo, e quanto mais você bate, mais você vai percebendo que o seu corpo começa a ser alterado, a sua mente começa a ser alterada. Então você, ao invés de ser influenciado pelaquilo que acontece ao seu redor, você começa a ser uma influência do reino de Deus aqui fora. Quem está entendendo? E como é que eu faço uma declaração? Primeiramente, toda declaração ela só pode ser feita por uma autoridade. Só alguém que é uma autoridade. Abaixo de Deus aqui, quem é a maior autoridade sobre a sua vida? Você mesmo. Você é a maior autoridade. E quando você entende que você é filho de Deus, você começa a pregar para a sua mente: eu sou filho de Deus, eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou, eu faço aquilo que a Bíblia diz que eu faço, eu tenho aquilo que a Bíblia diz que eu tenho. Mas não basta você dizer isso, diga tudo aquilo: eu sou filho de Deus, eu sou abençoado, eu sou aquele que nasceu de novo, eu sou a forma mais perfeita da criação de Deus. E você começa a liberar as palavras que vão produzir vida no seu interior, e aí o seu cérebro não vai acreditando, e você vai dizendo, até que você começa a aquecer. Tem que ser no momento presente: eu sou hoje filho de Deus, eu sou a forma mais perfeita da criação de Deus. E você começa a dizer isso de novo, e aí o que acontece? Você começa a manifestar. Aí você está passando na rua, alguém fala assim: você pode fazer uma oração por mim? Mas como é que você sabe que eu sou evangélico, ou sou cristão? Ou como é que você sabe que eu sou um seguidor de Jesus? Existe um brilho em você. Você não está percebendo, mas você já está brilhando, você está incandescente. E aí você começa a perceber que coisas que você fazia antes, hábitos que você tinha, você já não tem mais. Você começa a mudar, você começa a ser transformado. E sabe o que vai acontecer? As pessoas vão olhar para você e vão querer saber o que aconteceu com você. E é nesse momento que você vai começar a pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Não adianta você vir à igreja e começar a pregar o Evangelho. Não, tem que haver uma transformação. E o único responsável por fazer essa transformação acontecer em mim sou eu mesmo, é você mesmo, é você aí dentro da sua casa, é você aí no seu smartphone, na sua televisão. Quando nós nos responsabilizamos e entendemos que nós somos essa autoridade do céu aqui na terra, Jesus diz: eis que vos dou poder, eis que vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Só que quando você ouve essa palavra pela primeira vez, ela parece não fazer sentido. E aí você começa a dizer: eu sou uma autoridade, eu tenho poder para pisar serpentes e escorpiões. Você está falando: não tem poder nenhum, quem tem poder é o pastor. E você começa a dizer de novo: eu tenho poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a obra do inferno, e nada me fará dano algum. Aí você vai lá tomar a vacina e você fica com medo. Gente, a Bíblia fala: se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Como é que você pode ir lá e ficar com medo da reação, medo daquilo que vai acontecer? Se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Quem crê nisso? Então toma em paz, meu irmão. Assume a autoridade de Deus aqui na terra. Amém? Assume a autoridade sobre o seu corpo, sobre a sua mente. Assume a autoridade. Você precisa começar a governar. E o maior governo que você pode exercer é sobre você mesmo. Fazer com que o Pai flua com liberdade sobre a sua vida. Amém? Quantos creem nessa palavra? Glória a Deus. Agora, tem um versículo que está lá em Eclesiastes, no capítulo 12, versículo 1, que diz o seguinte: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Antes, olha o que a Bíblia está falando: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, da qual você não venha ter contentamento neles. Quantas pessoas vão deixando as coisas empurrando com a barriga? Literalmente. E quando chega num determinado momento, o médico fala assim: então,
Aí você fala, meu Deus, mas... Você vai deixando o casamento ir. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que o seu casamento vá embora. Lembra-te do teu Criador nos dias da sua mocidade, antes que as suas finanças vão embora. Lembra-te do teu Criador no dia da sua mocidade, antes que a sua saúde vá embora. Lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que o seu emprego vá embora, que a sua empresa venha falir. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que você perca os seus pais, antes que você perca o seu relacionamento com seus filhos, antes, até que venham os dias da qual você vai dizer, eu não tenho prazer em viver. Por que você não tem prazer em viver? Porque você não lembrou do Senhor antes. E é fácil a gente se acostumar. A gente olha ao nosso redor e a gente lembra das pessoas, se compara com as pessoas. Ah, mas comparado a fulano de tal, minha vida está até bem. Você está se nivelando por baixo. A Bíblia fala, lembra-te de quem? Do teu Criador. Ele diz, os meus pensamentos são mais altos, os meus caminhos são melhores. Se você olhar ao seu redor, você vai começar a se acostumar, você vai ficar na média. Mas a palavra de Deus diz, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes. Então o tempo é agora. Esse é o tempo de nós começarmos mudança. Não sei se você já parou para pensar, mas nós estamos começando o segundo semestre de 2021. Quais foram as promessas que você fez para você mesmo durante o final, dia 31 de dezembro de 2020? Se você é daqueles que acreditam na teoria da conspiração, que acredita no fim do mundo, que acredita em todas essas baboseiras, você não fez plano nenhum. E é por isso que você não saiu do lugar. E o mundo está girando. E você ficou parado durante 6 meses. Já se passou. Muita gente cresceu, muita gente evoluiu, muita gente prosperou, muita gente morreu e muita gente saiu da morte, muita gente nasceu. E você está pensando que o mundo está acabando. Isso é desculpa, meus irmãos. Eu tenho que acabar com esse mito aqui. No dia que Jesus Cristo ele subiu ao céu, os discípulos ficaram lá. Quando será que ele vai voltar? Quando será que ele vai voltar? Gente, Deus mandou anjos. Os anjos desceram ali e falaram assim, Balões Galileus, o que vocês estão fazendo aí? Esse mesmo Jesus que vocês viram subir, ele vai descer. Mas quando? Não importa. Volta, faz o que ele falou para vocês fazer. O que era para vocês fazer? Ah, ficar em Jerusalém. Então, fica em Jerusalém, segue o plano. Não fica olhando para cima não, olha para frente. Vocês estão entendendo, gente? Toda vez que você fica dando ouvido para esses caras lá no YouTube, no Facebook, de teorias de conspiração, você só perde o foco. Você perde a direção. E aí você fica pensando. E aí você para de fazer planos. Preste bem atenção. Faça planos como se você fosse viver até 190 anos. E viva como se Jesus fosse voltar daqui 5 segundos. Amém? Entenderam? Anota isso aí. Faça planos como se você fosse viver 190 anos. E viva como se Jesus fosse voltar daqui 5 segundos. Vai dar tudo certo. Amém? Se existe algo que é justo no mundo, pode haver muitas injustiças. Racial, gênero. Tem uma discussão muito grande sobre isso hoje. Existe uma série de discussões. O branco, o negro, o índio, o oriental. Existem muitas desigualdades. Mas se tem uma coisa que é igual para todo mundo, que é comum a todos, é o tempo. Todos nós temos 24 horas iguais. O pobre e o rico tem 24 horas. Ninguém tem um pouquinho mais, ninguém tem um pouquinho menos. E o que você é, ou o que você se torna, é como você usa o seu tempo. Tempo não é dinheiro. Tempo é vida. A maior tragédia que você pode fazer na sua vida é dizer, tempo é dinheiro. Porque quando você pensa que tempo é dinheiro, na hora que você estiver brincando com seu filho, você vai ficar pensando que você está perdendo tempo. Na hora que você estiver com sua esposa, você vai pensar que você está perdendo tempo. Na hora que você estiver na igreja, você vai pensar que você está perdendo tempo. Tempo é vida. Tempo é vida. Tudo vai depender, o seu sucesso, o seu fracasso, o seu avanço, o seu retrocesso, o seu crescimento, a sua extinção. Tudo vai depender de como você usa o seu tempo. O bilionário e o mendigo têm a mesma quantidade de tempo. E o que divide um do outro é como um utiliza o seu tempo.
Inclusive isso aqui é a maior forma de você perder o seu tempo. Uma das, né? E o detalhe é que o tempo não pode ser parado. Você não pode parar o tempo, chegar lá e falar, para. Não tem como parar o tempo. A não ser Josué, lá naquela guerra, ele conseguiu parar o tempo por um instante. Mas, com exceção de Josué, a terra foi. E o mundo vai girando. Você não pode parar o tempo, mas você pode controlar como você usa o seu tempo. Você pode fazer bom uso ou mau uso do seu tempo. Você pode, uma das coisas que as pessoas falam, você tem que administrar o seu tempo. Não, a gente não administra tempo, porque o tempo está com Deus. A gente administra o quê? Atividades. O que nós vamos fazer, como nós vamos fazer, quando nós vamos fazer, onde nós vamos fazer. E quando a gente vai fazendo essa gestão, a gente começa a pontuar o que nós vamos fazer com o nosso tempo. E à medida que nós nos tornamos hábeis em usar o nosso tempo, nós começamos a ganhar ou perder. Então nós estamos começando o 7º mês, né? Segundo semestre, está começando agora de 2021. E a pergunta que eu faço para você, avalie aí, como é que você utilizou esses primeiros 6 meses da sua vida, de 2021? Como é que você em casa usou a sua vida? Como é que você usou o seu tempo? Tempo é vida, como que você usou a sua vida? Esse é o momento de você definir o que é importante para você, quais são as suas prioridades. O que é importante para que 2021 termine e você fala, uau, eu vivi. Viver é quando você sente que você está aproveitando da vida, você está desfrutando. A Bíblia fala assim, se quiserdes e credes, comereis o melhor dessa terra. Primeiro, você tem que querer. E o segundo, crer. São duas palavras bem próximas, querer e crer. Se você quiser e você crer, você pode e vai comer o melhor dessa terra. Agora, para você crer, você tem que ministrar para a sua mente. Amém? Então esse é o momento de você revisar o seu curso. Para onde eu estou indo? Qual que é o meu destino? Para onde eu estou indo em 2021? Para onde eu estou indo? Esse é um momento de muita incerteza. Um momento de pandemia onde muitas pessoas estão perdendo o curso, deixando para depois. Enquanto você está com a vida paralisada, o mundo está girando de uma forma absurdamente rápida. O princípio do tempo. Quanto tempo você tem? É só você olhar para você e falar, quantos anos você tem? Eu, no meu caso, fiz esse ano 41 anos. Um cara de 26, né? E a vida, ela é determinada pelo tempo. Como eu uso o meu tempo. E você se torna aquilo que você se torna de acordo com a maneira como você usa o tempo. E o que é a morte? A morte é a vida deixando o tempo. Grava bem isso. A morte é a vida deixando o tempo. Você já vai entender o porquê. É quando você sai do tempo e você entra para a eternidade. Isso é a morte. É quando você sai desse tempo Cronos e você vai para o Kairos. Você vai para o tempo de Deus, você vai para a eternidade. E a eternidade, meus irmãos, ela não é um lugar tão fácil de se viver. O tempo é uma fração da eternidade. É um pedacinho. É um tempo muito rápido. É um período muito limitado. E se você não tomar cuidado, a vida passa e você nem viu. É como um avião supersônico. Quem aí já está com mais de 50 anos sabe. Parece que você fez 15 ontem, mas já foi muito tempo. Quem tem mais de 40, quem tem mais de 30, quem tem mais de 20... O tempo passou rápido ou não passou? Até os 18 anos, a gente quer chegar a 18 anos ou 21 anos, daqui a pouco 45. Passa muito rápido. E você não viu. O tempo passou. O tempo voou. Agora, com o tempo, você pode fazer duas coisas. Grave bem isso. Com o tempo você pode fazer duas coisas. Você pode marcar a história com a sua presença aqui no mundo. Ou você pode se tornar uma página em branco. O mundo nem percebeu que você passou por aqui. Para isso você tem que tomar atitudes. Como por exemplo, hoje eu estava falando, ninguém saberia quem era Mateus, por exemplo, se Mateus não tivesse escrito. Ninguém saberia o que João viveu com Jesus, de encostar a cabeça no ombro de Jesus, se João não tivesse escrito.
Muitas coisas nós poderíamos fazer e podemos fazer no dia de hoje ou amanhã para marcar a história, mas nós simplesmente estamos vivendo, existindo. Existe uma pirâmide chamada pirâmide de Maslow, e ele fala sobre as prioridades da vida humana. E a primeira prioridade é a prioridade fisiológica. Todas as vezes que acontece uma crise, todo mundo desce. Sabe qual que é o último degrau? É o degrau da realização. É quando você faz algo para marcar a história. E toda vez que acontece uma crise, as pessoas deixam de ir para o topo e vão para a base. Sabe o que você tem na base? Abrigo, saúde, sexo. Você tem o que comer e você tem o que beber. Só isso. O que a maioria das pessoas está buscando? Exatamente isso. E sabe o que você tem na segurança? Isso. Jesus Cristo disse: eu vim para que vocês tenham vida e a vivam em abundância. Quando a gente entra no tema de ficar falando só sobre sexo na televisão, sobre LGBTQI+, quando a gente começa a falar sobre tudo isso, o que nós estamos fazendo? Nós estamos saindo do topo da pirâmide, da realização daquilo que nós podemos escrever, para ir para a base, para falar sobre decisões fisiológicas, necessidades fisiológicas, que isso aqui, ó, desse tamanho, diante de tudo aquilo que Deus quer realizar através das nossas vidas sempre. Quem está entendendo? Quando você fica lá perdendo o seu tempo na pornografia, você está indo lá para a base. Quando você fica lá perdendo o seu tempo pensando que você nasceu para ser desse tamanhozinho, você está indo lá para a base. E sabe o que acontece? Quanto mais você vai para a base, mais você é pisado. Mais você é pisado. Por quê? Porque você está deixando de usar o maior instrumento que Deus deu para o homem, que é o cérebro, que é a mente, para que você possa pensar e subir para padrões muito mais elevados. Meus caminhos são mais altos, mas eu quero pensar só nisso. Jesus, quando ele multiplicou os pães, as pessoas atravessaram no outro dia para o outro lado. Sabe por quê? Porque Jesus, eles acharam que Jesus seria aquele que ia dar o pão vivo que desceu do céu, sabe o maná? Ele ia dar o maná todos os dias para ele, assim como Moisés deu lá no deserto. E Jesus falou assim: olha, trabalhem pela comida que permanece e não pela comida que perece. Em outras palavras, Jesus está querendo dizer assim: ó, eu não sou Roma para dar circo e pão para as pessoas, ou pão e circo. Eu estou aqui para mudar o espírito, para trazer renovo no espírito de vocês e mudar a sua mente. Vocês estão querendo o pão. Vocês estão percebendo, gente? As pessoas vão para a base, elas querem somente o alimento. Não, o Senhor está falando: eu tenho para vocês vida, e se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Depois dessa pregação, quando essas pessoas foram até Jesus, era mais de 5.000 homens, buscando Jesus pelo pão de novo, pelo pão que eles tinham comido ontem, pelo peixe que tinha sido multiplicado ontem. Vocês estão entendendo, gente? Eles estão procurando Jesus. Sabe o que aconteceu no final do discurso de Jesus, quando ele falou: vocês têm que comer, sabe o que? A minha carne, e beber do meu sangue. Quando Jesus terminou o discurso, sabe quem sobrou? 12 discípulos, 12 apóstolos. Jesus olhou para ele: vocês não querem ir também? Porque o discurso de Jesus não é para mudança temporária, é para uma transformação eterna. A água que eu te der fará em você uma fonte que jorre para a vida eterna. Ela não vai ser para suprir uma necessidade básica de hoje, não. Ela vai ser para suprir a ausência que você tem de Deus dentro da sua vida, para transformar o seu interior de uma vez por todas, para que você possa ser uma nova criação, para que você possa realmente romper com os padrões que foram estabelecidos pela sociedade, para que você pudesse ficar na base. Deus quer que você seja além, você vá além. Quantos creem nisso? Digam amém. Agora, em Eclesiastes capítulo 10, diz assim: eu tenho visto o fardo que Deus impôs sobre os homens. Ele fez tudo belo a seu tempo. Olha o que diz: ele fez tudo belo a seu tempo. Deus fez o tempo, mas Deus não vive no tempo. E quando a Bíblia fala Deus fez tudo belo a seu tempo, a palavra belo aqui quer dizer maduro. Deus tem um tempo para amadurecer você. Deus tem um tempo para amadurecer uma maçã no pé. Deus tem um tempo para amadurecer uma árvore. Deus tem um tempo para amadurecer uma semente. Deus tem um tempo para cada coisa e para cada propósito debaixo do céu. Agora, gente, Deus vive na eternidade, nós vivemos no presente. Se você perdeu o time, sua vida foi.
Você tem um tempo adequado para você amadurecer. Se você não amadureceu, perdeu. Já vem a próxima geração. Vocês estão entendendo, gente? Passa muito rápido. Fala aqui também. Também Deus pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Por quê? Porque ele não se conecta com Deus. Do versículo 12 fala assim: descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Duas coisas, gente. A gente fala muito sobre sucesso. Sucesso é aquilo que nós podemos conquistar. Felicidade é querer aquilo que você conquistou. Para você ser feliz, você não precisa de mais nada. Basta você ser feliz, basta você ter gratidão no seu coração por aquilo que você já tem. Se você tem a vida, se o seu coração está batendo, você já pode ser feliz. Amém? Você não precisa de mais nada para ser feliz. Agora, alcançar uma vida com satisfação, é necessário trabalho. Jesus disse: o meu pai trabalha até hoje e eu também. Ou seja, se você não trabalhar, se você não se esforçar, se você não se esmerar, nada vai acontecer na sua vida. O tempo, eu quero que vocês prestem bem atenção nisso, que isso aqui iluminou o meu coração. O tempo é um alívio da eternidade. Nós viemos da eternidade para o tempo, e estamos aqui por uma fração. Não sabemos quanto tempo vai ser, mas nós estamos aqui com um tempo determinado. Tem o dia para começar e o dia para ir embora. Você sabe por quê? Olha aqui para mim. Você sabe por que a maioria das pessoas tem medo da morte? Sabe, gente? Sim ou não? O medo da morte vem porque o seu espírito sabe exatamente o dia que você vai. A sua mente, o seu corpo, não. E ele quer que você faça logo aquilo que você veio para fazer. E ele tem anseio para que você comece a fazer isso logo, antes que acabe o tempo. Porque quando acaba o tempo, gente, acabou. Chamou a senha 38, você olha lá, não tem esse negócio não. Vai mesmo, é um sopro. A eternidade é um lugar difícil para se viver. Não é fácil viver na eternidade. E hoje você vai entender por quê. Lá no jardim do Éden, quando o homem pecou, vocês lembram que Deus, ele colocou um querubim com uma espada guardando o caminho da árvore da vida? Vocês lembram disso? Você já se perguntou por quê? Porque se o homem em pecado comesse daquele fruto, ele seria eternamente pecador. Ele seria um pecador eterno. Não teria chance de arrependimento, que foi o que aconteceu com Satanás, com Lúcifer. Se Adão comesse desse fruto, ele seria eternamente pecador. Então, tudo que se faz no tempo é um alívio da eternidade. O tempo é um alívio. Pensa no seguinte: se você tem uma dor de cabeça na eternidade, você tem uma dor eterna. A dor é eterna. Se você tem uma dor nas costas na eternidade, a sua dor é eterna. Se você tem um pecado, se você cometeu um pecado na eternidade, esse pecado é um pecado? É um pecado o que, gente? Eterno. Se você se divorciar na eternidade, você fica se divorciando eternamente. Então o tempo é um alívio. Você não fica se divorciando para sempre. Você pode dizer o seguinte: no ano passado eu estava sem R$1 no bolso. Fala comigo. É diferente? Agora mudou. O que significa? O tempo dá para você a oportunidade de mudar alguma coisa agora no presente. Há 6 meses atrás eu estava me divorciando. 1 ano atrás eu estava doente, internado. Você que não consegue abraçar as pessoas que você ama porque elas estão com Covid, vai passar. Se acontecesse isso na eternidade, você ia ficar separado para sempre. Mas não, o tempo é um alívio. Então, vai daqui a pouco você vai falar assim: há 6 meses atrás, eu estava separado da minha família por conta da Covid. Então, é um alívio. Você tem agora a oportunidade de mudar. E gente, se você não consegue mudar em 1 ano, você pode mudar em 1 década. Se você não consegue mudar em 1 década, você pode mudar em 1 ano. Se você quer mudar mais rápido, você pode mudar em 1 mês, em 6 meses, em 1 mês, em 1 quinzena, em 1 dia, em 1 hora, em 1 minuto.
em um segundo. Você sempre está recomeçando. Vocês estão entendendo, gente? Sempre há uma oportunidade para recomeçar. Você pode a todo momento, a qualquer momento, recomeçar a sua vida, dizendo que o seu passado não é igual ao seu futuro. O tempo é um alívio para isso. E qual é o propósito do tempo? Nos tirar da eternidade para construir algo aqui. Ontem eu estava meio sonolento e me veio uma palavra assim: corpo me preparaste. Corpo me preparaste. Eu lembro que já tinha ouvido, lido esse versículo, e eu fui buscar na Bíblia, está em Hebreus capítulo 10. E lá em Hebreus capítulo 10 está falando o seguinte: o sacrifício que era feito por touros, por ovelhas, por bodes, por pombinhas, não eram capazes de aperfeiçoar o homem para que ele pudesse ter a eternidade dentro de si. Grave bem isso. O sacrifício que as pessoas faziam constantemente não era capaz de transformar a mente deles, não era capaz de transformar o espírito deles, não era capaz de trazer uma novidade. Então a Bíblia fala que Jesus Cristo morreu pelo pecado de todos os homens, e esse sacrifício foi um sacrifício eterno. Jesus Cristo, ele foi o sacrifício eterno, porque Jesus Cristo morreu a nossa morte eterna, para que nós tivéssemos a vida eterna. Então, aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Quando, gente? Hoje, agora, para você mudar no presente aquilo que você ainda não viu no futuro. Você não pode prever o futuro, mas você pode construí-lo agora. Em Gênesis, no capítulo 1, versículo 14, diz assim: Deus: hajam luminares no firmamento do céu, para separar o dia da noite. E olha o que ele diz: sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos. Tudo que existe no universo, os cientistas falam que o universo é como se fosse um grande relógio, que alguém foi lá e deu corda. Os planetas estão em ordem. Eles não simplesmente giram ao redor do Sol, mas eles também não colidem um com o outro. Então eles estão em plena sintonia, porque eles estão seguindo uma ordem. Sirvam para marcar estações, e meses, e dias, e anos. Então o tempo está feito, o tempo foi feito para nós, para nos proteger de viver em uma condição permanente. Então tudo aquilo que você está vivendo não é permanente. Fala para você mesmo: o que eu estou vivendo hoje? Diga: o que eu estou vivendo hoje é passageiro, vai passar. Amém? Você não está se sentindo bem hoje? Vai passar. Está desempregado hoje? Vai passar. Sua firma faliu? Vai passar. Você não está conseguindo se levantar hoje no seu negócio? Vai passar. Seu casamento não está bem? Vai passar. Mas para que isso funcione, você tem que começar a se movimentar. Amém? O tempo tem um limite e não podemos ultrapassar. Olha o que diz Jó capítulo 14, versículo 5. Grave bem isso: os dias do homem são determinados. Tu decretastes o número dos seus meses e estabeleceste limites que ele não pode ultrapassar. Nós temos visto que muitas pessoas têm morrido nos nossos dias. Sim ou não? Existem limites que nós não podemos ultrapassar. Todos nós temos limite. Existe um limite para a sua vida que você não pode ultrapassar. Por isso, desvia dele o teu olhar e deixa-o até que ele cumpra o seu tempo como um trabalhador contratado. O que significa isso? Que Deus preparou uma necessidade no mundo para você supri-la. Você é um trabalhador contratado para que no seu tempo que você tem, no tempo presente, você possa cumprir algo e deixar a sua marca aqui no mundo. E se você não fizer isso, o seu tempo está limitado. Você vai acabar e você não construiu nada. O que você está fazendo com o seu tempo? Quem você é aquilo que você faz com o seu tempo. O tempo mostra para você que você não precisa viver sendo o mesmo hoje. Você pode mudar, a qualquer momento a sua vida pode mudar, mas você tem que crer naquilo que a palavra de Deus diz.
entendendo que você não pode ultrapassar os limites que foram estabelecidos por Deus. Agora, puxa vida, então Deus é injusto. Lembre-se de uma coisa: a vida que você tem é de Deus. O corpo que você tem é de Deus. O casamento que você tem é de Deus. A saúde que você tem é de Deus. O trabalho que você tem é de Deus. Então você está aqui simplesmente administrando como um trabalhador. Você tem que ser prudente, inteligente, estratégico, buscar sabedoria no Senhor, para que quando você estiver fazendo qualquer coisa aqui nessa vida, você possa fazer com a máxima excelência, entendendo que você será recompensado pelo bem ou pelo mal que você fizer, ou pelo que você não fizer. Vocês lembram o que aconteceu com aquele trabalhador que enterrou o talento? O que é um talento, meus irmãos? É uma habilidade para fazer algo. Se você pega esse teu talento e ficou chateadinho porque alguém não te deu uma oportunidade, você enterrou, o problema é todo seu. Ah, mas foi porque não me deram uma oportunidade. O problema é seu, o talento é seu. Você não vai ter oportunidade para culpar ninguém, reclamar com ninguém. Você unicamente tem que fazer o seguinte: tem que promover o seu talento, lapidar o seu talento, polir o seu talento, para que você possa apresentar a Deus uma obra perfeita, e os homens possam ver as suas obras e glorificar o teu Pai que está no céu. Amém? Salmos capítulo 90, versículo 2 diz assim: ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias, de maneira que alcancemos um coração sábio. O que é um coração? Uma mente. Ensina-nos, Senhor, a observar os nossos dias, a ver os nossos passos, de maneira que nós alcancemos um coração sábio. O tempo separa passado do futuro. O tempo nos impede de viver em uma condição permanente. Agora, vamos comparar o tempo com uma moeda? Se você comparar o tempo com o dinheiro, não dizendo que o tempo é dinheiro, mas comparando o tempo ao dinheiro, o dinheiro, ou o tempo, agora dizendo, ele pode ser gasto, ou o dinheiro pode ser investido. O tempo também pode ser gasto de qualquer maneira. O que você vai fazer? Gente, vou ligar para você, vamos bater um papo? Aí você fica meia hora falando com aquela pessoa, você não cresceu, ela também não cresceu. Você não mudou, ela também não mudou. Aprenda uma coisa: se você está sem dinheiro e a outra pessoa também está sem dinheiro, e os dois estão conversando sobre a falta de dinheiro, vocês estão perdendo tempo. Vocês têm que conversar com alguém que sabe como fazer. Se você está fraco espiritualmente e está conversando com alguém fraco espiritualmente, vocês estão perdendo tempo. Se você é uma pessoa que reclama, está do lado de uma pessoa que reclama, conversando, vocês estão o quê? Perdendo tempo. Alguém tem que quebrar esse padrão. Alguém tem que fazer algo novo. Alguém tem que mudar isso. O tempo é uma semente e você tem que semear, porque quando você usa a sua semente para produzir valor, então o seu tempo vai começar a se tornar valioso. Se você tem tempo para perder, significa que você não está valorizando o seu tempo. O tempo pode ser perdido. Você não pode perder dinheiro, você pode perder tempo. Fiquei 1 hora conversando com essa pessoa, foi a maior perda de tempo. Fiquei assistindo esse filme na Netflix, foi a maior perda de tempo. Você nem sabe, o protagonista morreu no final. Aí você fica todo triste. Por que eu assisti esse filme? Você perdeu o seu tempo. Era tempo, isso não vai voltar. Você fumou um cigarro, 14 minutos a menos. Esse tempo não vai voltar. E você não gasta 14 minutos para fumar um cigarro. Você está entendendo? O tempo vai perdendo, e o tempo vai perdendo significado. O tempo pode também ser desperdiçado. O tempo pode ser depreciado. Se você está numa empresa e o seu tempo não vale nada, ou vale pouco, você vai ganhar pouquíssimo por hora. Se você é uma pessoa que usou o seu tempo para produzir valor, quando você for contratado por uma empresa, ou quando alguém te contratar para fazer um serviço, ou para produzir alguma coisa, o seu valor está lá em cima. Por quê? Porque você usou o seu tempo a seu favor e não contra você. Quem está entendendo? Pura essa palavra, né? O tempo também pode ser desvalorizado. A moeda não pode ser desvalorizada. Seu tempo pode ser desvalorizado. Você pode perder o valor do seu tempo. O tempo também pode ser valorizado. Se você começar a fazer o seu tempo, usar o seu tempo para produzir valor. Como que eu posso usar o meu tempo para
para que meu tempo se torne valioso? Primeiro, lendo a Bíblia, conhecendo Deus, orando, falando com Deus em espírito, orando em línguas, tendo essa conexão com Deus. A conexão mais poderosa que você pode ter é a oração em línguas, porque o seu espírito está orando a Deus. A sua mente não entende, o seu cérebro não entende, o seu corpo não entende, e o seu espírito começa a ter essa conexão direta com o Pai, e então você começa a receber revelações, você começa a receber propósito, você começa a receber direção, porque todos aqueles que são nascidos de Deus, eles se são guiados pelo Espírito de Deus. E se você não está sendo guiado, é porque você não está provocando, você não está criando o ambiente de identificação com Deus. E o tempo voa. Você pode ler livros que vão fortalecer sua mente, você pode fazer cursos, você pode ir para uma faculdade, você pode fazer uma série de coisas. 6 meses se passaram, você poderia ter feito um curso. 6 meses se passaram, você poderia ter feito uma pós-graduação. 6 meses se passaram, você poderia ter aberto seu negócio. 6 meses se passaram e você poderia ter mudado seu casamento. 6 meses se passaram, você poderia ter se aprimorado em algo dentro da sua profissão para você ter mudado de carreira. 6 meses você poderia ter feito uma transição de carreira, mas não, você viveu na média. Você está andando com as pessoas e esquecendo-se do seu Criador, para que você possa ser diferente. Agora, olha o que a Bíblia diz. Os anos, Salmo 90:10, os anos da nossa vida chegam a 70 ou 80 anos para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Quantos anos você tem? A expectativa de vida aqui, na Bíblia aqui está entre 70 e 80 anos. Eu tenho 41. Então tenho 39. Quantos anos você tem? Alguns são mais jovens aí, tem um pouco mais. Mas e se o tempo não for até os 80? O que farei da minha vida a partir de hoje? Porque tempo é vida, e vida é uma dádiva. O que você pode fazer com o seu tempo? Você pode agora mudar as suas prioridades, para que você possa dar vazão para aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Eu quero encerrar aqui. Isso aqui eu não posso deixar passar. Isso aqui é extremamente importante. Efésios capítulo 4, versículo 14 diz assim: desperta tu que dormes. Olha o que a Bíblia diz: desperta tu que dormes. Por quê? Porque você pode viver a sua vida inteira na sonolência. A coisa que o inimigo mais sabe fazer para fazer você perder o seu tempo é te distrair. E olha o que diz: tomem cuidado com a maneira como vocês vivem. Não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando, olha o que a Bíblia diz, remindo o tempo. Presta bem atenção nessa palavra, redimindo o tempo, remindo o tempo. E remir significa tomar o controle do tempo. Se você percebe o tempo esvaindo pelos vãos do seu dedo, significa que você não tem controle sobre ele. Então a Bíblia fala, tomando o controle do seu tempo ao máximo, maximizando o seu tempo. Olha, ao máximo, isso não sou eu que estou falando. Efésios capítulo 4, versículo 16. Ao máximo, maximizando o seu tempo, cada oportunidade, porque os dias são maus. Eu queria saber o que diz. Os dias são maus. Quando eu era criança, por que os dias são maus? Sabe o que é os dias são maus? Os dias são cheios de distrações. A todo momento chega uma notificação no celular. A todo momento alguém liga para você. A todo momento alguém manda um e-mail para você. A todo momento alguém está querendo tirar o seu tempo, a sua atenção. E tirou a sua atenção, distraiu você. E para que você permaneça no trilho, crescendo, desenvolvendo, avançando, prosperando, vivendo a vida ao máximo, o que você tem que fazer? Acelerar. Quantos aqui já dirigiram, além do João, acima de 180, né? Quando você está a 180 por hora, dali para cima, 160, né? O que acontece? Você anda assim, gente? Não tem como. Você, a 180 por hora, o seu nível de atenção, ele está aguçado ao máximo. Porque qualquer vacilo você cai. Agora, quando você está 20 por hora, andando bem de boa, tranquilo, o outdoor, jogou papel no chão,
Meu irmão desafinou hoje um novo. A bateria tá meio pequena hoje. Violãozão grandão, o que é isso aí? A pessoa fica distraída, achando pelo em ovo. Sabe por quê, gente? Não está andando, não está acelerando. O segredo é acelerar. Aqueles que confiam no Senhor subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, correrão e não se cansarão, caminharão e não ficarão fadigados. O que significa isso? A nossa carreira, ela tem que ser feita na corrida. Você todo dia, levantando, acordando, motivado em Deus, para construir a vida que Deus preparou para você, a vida abundante. Acelera o seu carro. Ah, mas estou com 70 anos, está na hora de parar. Acelera, que esses 80 anos você vai passar com o pé nas costas. Você vai para o 90, você vai para o 100, você vai continuar construindo. Agora, se você ficar olhando para o lado, para a lateral, você vai se distrair facilmente. E o que o inimigo mais quer é que você se distraia. E eu vou dar 10 chaves aqui que eu aprendi, que vão mudar a sua vida. Se você quiser, anote. Isso aqui é muito importante. Primeiro, pegue o seu caderninho. Se você não tem, compre um caderno e faça por escrito um plano. Lembra? Viva como se você planeje, como se você fosse viver 190 anos. E viva como se Jesus Cristo fosse voltar daqui 5 minutos, daqui 5 segundos. Faça um plano daquilo que você quer fazer para a sua vida. Se você não tem um plano, você não sabe para onde você quer ir. E a sua mente vai para qualquer lugar. Chega na segunda-feira, amanhã, o que eu vou fazer da vida? Não sei. Então você segue a vida normalmente. Você já perdeu muito tempo, 6 meses se passaram. Você não pode viver uma vida comum. Você tem que redimir o seu tempo, dominar, controlar, tomar posse do seu tempo. Segundo, estabeleça quais são as suas prioridades, baseadas no seu plano. Se eu tenho um plano, quais são as minhas prioridades? Tudo aquilo que tem correlação direta com o meu plano. Se não tiver relação, eu estou com uma ideia aqui, cara, a sua ideia é muito boa, mas eu estou fora. O quê? Mas é uma ideia muito boa. É a tua ideia, não é a minha. Está entendendo, gente? Porque se você vai na ideia do outro, você se perde. Já aconteceu comigo várias vezes. Eu tenho uma prioridade. Isso pode ser, você pode fazer essa sociedade com outra pessoa. Sua ideia é muito boa, vai em frente, mas não conte comigo. Me inclua fora dessa. Amém? Terceiro, descubra qual é a sua paixão. E como eu descubro a minha paixão? Eu descubro pelo ódio. Você tem que ter uma ira. Você tem que se irar contra algo. Algo que Jesus era irado contra o pecado. Por isso que Jesus falou, em favor deles eu me santifico. E Jesus viveu uma vida de irrepreensão. Porque ele era irado contra o pecado, contra o deslize. Então ele viveu uma vida de integridade. Você tem que ser irado. Existe algo que falta no mundo que só você pode dar. Thomas Edison se tornou irado com o mundo porque não tinha lâmpada elétrica. Ele foi lá e criou. Você tem que ter uma paixão. Amém? Sentou no piano, fica irado, porque eu não estou conseguindo mexer os dedos, fica irado. E agora coloque isso como uma prioridade, estudar todos os dias 8 horas. Quero ver se dentro de 3 anos você não está arrebentando. É assim que acontece, meus irmãos, amém? Aí, vamos tocar bateria? Esquece, estou tocando piano. É isso que eu vou fazer a partir de hoje. Amém? Amém, gente? Quarto, proteja os seus planos e prioridades. Se alguém falar assim, eu tenho um outro plano aqui para você, uma coisa que vai mudar a sua vida, falar, esquece, eu tenho um plano, eu tenho que proteger essas 7 chaves. Isso aqui é muito importante para mim. Sim, identifique quais são os valores que vão te motivar, aquilo que vai fazer você ascender todos os dias. Quando eu estiver lá, dentro desse plano que Deus colocou no meu coração, porque se existe um plano dentro do seu coração, foi Deus que colocou. Se esse plano é bom, foi Deus que colocou aí. Então agora se comprometa e identifique o que vai fazer você manter motivado diariamente. Acordei na segunda, não estou com vontade, mas eu vou assim mesmo, vou fazer isso de novo, vou escrever de novo, vou compor essa música de novo, vou escrever esse livro de novo, vou compor essa canção, vou estudar de novo, vou para a faculdade de novo, eu vou me esmerar de novo, vou orar de novo, vou buscar a Deus de novo, vou tentar de novo no meu casamento. Amém? 6, tome decisões baseadas no seu propósito e não contra o seu propósito. Amanhã tem alguma coisa que eu vou fazer que vai alavancar o meu propósito. Aí surge alguém e fala, olha, hoje não vai dar, você tem que fazer tal coisa assim, 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 aqui na família. Não vai ter jeito. Eu estou compromissado com isso, eu não posso abrir mão. E você vai ter que cortar o mal pela raiz.
Você vai ter que dizer que você está compromissado com o seu tempo, você não tem tempo para perder. Chamaram Jesus no capítulo 7 lá de João, falando assim: Jesus, nós vamos subir para a festa. Ele falou assim: para vocês qualquer tempo é tempo, eu não vou agora. Ah, mas você não vai? Não, eu não vou, porque esse não é o tempo. Jesus, ele tinha um sentimento, ele sabia, uma intuição, ele sabia quando era hora e quando não era hora. Então ele foi, remiu o tempo. Agora eu não vou. Quando foi na metade da festa, lê lá em João capítulo 7, na metade da festa Jesus subiu e começou a pregar. Jesus, ele sabia o tempo, onde ele podia ir, por causa da conexão que ele tinha com Deus. Amém? 7. Medite com quem você tem andado, com quem você tem se associado. Se são pessoas que estão contribuindo para o seu crescimento, ou são pessoas que estão roubando a sua energia, minando a sua alegria, minando o seu valor, minando a sua graça, minando o seu sorriso. Existem sugadores de energia, existem sugadores de fé, existem sugadores de alegria, e você tem que tomar cuidado quem são as pessoas com quem você se associa. 8. Revise como você tem investido o seu tempo. Faça uma agenda da semana e perceba como você tem usado o seu tempo, e olha como você tem perdido tempo, e esse tempo é vida. 9. Quem você está querendo agradar? Se você está buscando a aprovação de alguém, você está vivendo em função das pessoas. Se você está vivendo para agradar a Deus, você está buscando a glória de Deus para ser revelada aqui na terra. Amém? Perceba aí quem é que você está vivendo para agradar. Se você vive para agradar alguém, eu tenho que ir lá, tenho que fazer, porque senão o que vão pensar de mim? Se você está vivendo dessa forma, você está vivendo para agradar ao outro, e você vai se tornar uma pessoa desagradável. E 10, esqueça o seu passado e projete o seu futuro em Deus. Amém? Amém?